Queria convidar você a partir desse momento não conversar. Se você quer conversar com o seu irmão, com a sua irmã, convide ele para jantar na sua casa. Ou separe um momentinho no final do culto. Mas a partir desse momento, Deus ele quer falar contigo. Deus já tem falado conosco através dos louvores, das orações, das leituras bíblicas. Mas Deus é maravilhoso. E Ele ama nos surpreender. Se você abrir o seu coração nessa noite, e a partir deste momento, você vai se surpreender com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Eu vou falar hoje sobre duas pessoas, dois tipos de pessoas. E você vai poder se identificar com esses dois tipos de pessoas que nós vamos meditar nessa noite. E mais do que se identificar, você vai ter a oportunidade nessa noite de escolher que tipo de pessoa você quer ser. Gênesis capítulo 38, versículo 27, falando sobre a gravidez de Tamar, diz assim, leia comigo. E aconteceu que estando ela, Tamar, para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado, um fio vermelho, e disse: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro. E ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois disso lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio vermelho, e lhe chamaram Zera, ou Zerá, ou Zara, em outras versões. Só até aí, queridos. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, o Senhor conhece os teus filhos e filhas aqui estão. O Senhor sabe, Senhor, o que cada um veio buscar nessa noite, o que cada um precisa ouvir, o que cada homem, cada mulher, cada jovem, Senhor, está precisando ouvir nessa noite. Deus, o Senhor também me conhece e sabe que eu de mim mesmo não tenho nada a oferecer, mas a Tua palavra, que é pura, maravilhosa, verdadeira, que transforma o coração do homem e da mulher, essa sim, Senhor, é capaz de muito mais do que nós imaginamos. E nessa noite, Senhor, eu me humilho diante da Tua presença. Declaro, Senhor, que sou completamente dependente de Ti. E nessa noite nós, como igreja do Senhor nessa terra, como igreja do Senhor nessa cidade, declaramos que nós precisamos de Ti. Por isso clamamos: Senhor Jesus, toca-nos nessa noite. Que nenhum de nós, Senhor, venhamos sair desta igreja da mesma forma que nós entramos, mas aquele ou aquela que entrou aqui desanimado, desesperado, precisando de ajuda, precisando de um consolo, de um conforto, possa sair daqui nessa noite, Senhor, alegre, confiante, sabendo que o Senhor é Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E mesmo quando, Senhor, a vida tenta nos dizer que o Senhor não está no controle, que as coisas saíram do controle, quando nós nos colocamos sob os Teus cuidados, o Senhor de forma maravilhosa e milagrosa opera em nossas vidas. Por isso toca-nos, Senhor, nessa noite, porque nós Te damos ampla e total liberdade, Espírito Santo. Declaramos que Tu és lindo, declaramos, Senhor, a Tua santidade. Senhor, eu poderia ficar horas e horas falando aqui, mas sem a Tua presença de nada adiantaria. Por isso, Espírito Santo, que o Senhor penetre agora em cada coração, sondando, Senhor, o que está oculto, trazendo, Senhor, a revelação, aquilo que o homem não pode esconder de Ti, Senhor. E fala conosco através da Tua palavra. É o que nós Te pedimos e desde já em fé Te agradecemos, em nome de Jesus. Queridos, é um texto que não tente entender com a sua razão como esse parto aconteceu. Eu tentei, mas não consegui. Mas Deus, Ele falou muito através dos nomes dessas duas crianças. Um texto muito claro. Uma mulher estava grávida de gêmeos, e de repente a parteira, quando foi fazer o parto, e antes de falar nisso eu quero deixar claro o meu entendimento, o
que Deus ele faz questão de mostrar na Bíblia e explicar a respeito de um parto? Você sabe muito bem que existia uma bênção de Abraão. Deus ele prometeu, você pode ler em Gênesis 12. Deus ele prometeu a Abraão, queria abençoá-lo, queria dar-lhe uma descendência. E Abraão teria que sair da sua terra para que essa promessa se cumprisse na sua vida. E havia também a questão da primogenitura. Os judeus, o povo hebreu, eles entendiam, segundo o Senhor lhes havia ordenado, que o primeiro filho, a primeira cria do rebanho, deveria ser entregue, consagrada ao Senhor. Os animais do rebanho eram sacrificados no templo. Mas como uma criança não poderia ser sacrificada, os pais levavam ela no templo, consagravam ao Senhor, faziam ali uma oferta, um sacrifício de resgate para poder ficar com o seu filho. Mas todo primogênito era consagrado ao Senhor. E além disso, o primogênito ele tinha alguns, vamos dizer, presentes. Ele era mais importante de certa forma que os outros irmãos, porque ele recebia, na ocasião da morte do seu pai, a herança dobrada. Ele tinha a chefia sobre os irmãos. E após a morte do pai, o primogênito se tornava o chefe do clã, o chefe da família. Por isso o primeiro filho homem de um casal era muito aguardado. E voltando ao parto que eu comecei a falar, a Bíblia fala que Tamar estava grávida de gêmeos, 2 meninos. E de repente, durante o parto, o primeiro menino colocou a mão para fora. E a parteira, para identificar qual seria o primogênito, qual aquele que deveria receber a herança dobrada, qual aquele que viria a ser o próximo chefe da família, ela amarrou um cordão vermelho no pulso dele. E é isso que acontece depois, que eu não consegui entender. Mas a Bíblia fala que o menino voltou a colocar a mão de volta no ventre da mãe. E o outro bebê nasceu no lugar dele. Por isso eles receberam estes nomes. O que nasceu primeiro recebeu o nome de Pérez, que significa o que abre brechas, o que encontra caminho, o que encontra saída. Pérez, aquele que abre o caminho. O que nasceu depois, que tinha esse cordão vermelho amarrado no pulso, recebeu o nome de Zera, ou Zerá, ou Zara, em algumas versões. Zera significa luz intensa e pouco duradoura. Amanhecer. E foi nisso que Deus começou a falar muito forte comigo. E Deus ele começou a me perguntar: Cristiano, você é um Pérez ou você é um Zera? Você é alguém que abre caminho, alguém que não para, alguém que não desiste, alguém que se aproveita das oportunidades para ir em frente? Ou você é um Zera, alguém que brilha muito, mas logo se apaga. E queridos, eu conheci muitas pessoas que tiveram muitas experiências com Deus. Pessoas que se sentaram nesses bancos, pessoas que talvez estiveram até aqui pregando. Eu conheço muitos pastores, tenho pastores amigos, pregadores, que deixaram que a sua fé, o seu amor por Cristo se esfriasse. Pessoas que já tocaram em muitos púlpitos, não só nesse. Pessoas que já pastorearam igrejas, que já lideraram rebanhos, mas que deixaram que o brilho da sua fé se apagasse. E eu fiquei a semana toda meditando nisso. E eu disse: Deus, eu não quero ser um Zera. E eu não quero também que você seja um. Eu não quero que você seja como uma brasa viva, incandescente, que aquece, mas que logo se apaga e se transforma em cinzas. E quantas pessoas no nosso meio estão vivendo assim, queridos? Pessoas que no passado tinham muitos sonhos, pessoas que fizeram muitos projetos, pessoas que, como esse menino que recebeu esse cordão vermelho, dizendo que ele seria o primeiro a nascer, o primogênito. Pessoas que os seus pais olharam para elas e falaram: meu filho, a minha filha vai ser um homem de Deus, vai ser um homem próspero, vai ser um homem abençoado. Pais que escolheram profissão muitas vezes para os seus filhos, profissões que sonharam, mas que tiveram os seus sonhos frustrados. Pessoas que brilharam por um momento, mas que logo se apagaram. Eu quero perguntar para você nessa noite:
quem você quer ser. Hoje é um culto que os jovens são responsáveis. O culto de jovens é no sábado, mas tem um domingo por mês que os jovens ficam responsáveis pelo culto. Eu quero falar também para os jovens nessa noite. Porque o desejo do Senhor não é que os jovens tenham uma luz brilhante, mas passageira. E uma definição muito atual para esse nome zero seria o flash da nossa máquina ou da câmera do nosso celular. Uma luz forte, intensa, mas muito breve. Os jovens muitas vezes têm uma vida intensa com Deus, tem mais tempo para buscar a Deus. O jovem, quando ele se dedica a buscar a Deus, ele vai com muita ousadia. É muito comum os jovens ficarem até tarde, os jovens irem no monte, os jovens se dedicarem em jejum. Só que Deus não quer que essa fé que hoje é ardente, no futuro se esfrie. Deus não quer que alguém que seja marcado com uma promessa, e eu e você não recebemos um barbante vermelho no pulso, mas nós recebemos o sangue de Cristo. Só que Deus não quer que a nossa fé seja intensa, mas curta, passageira. E muitas vezes a nossa vida tem sido assim. Muitas vezes nós vamos na igreja no domingo, ou na quinta, ou na quarta, e nós temos momentos tão bonitos com Deus. Deus fala tão forte conosco, mas amanhã, na segunda-feira, a brasa se apaga, e nós temos uma semana cinzenta, onde nós não buscamos mais o Senhor. É muito comum, e a gente vê muito isso. Às vezes as pessoas estão aqui na igreja, e quando o pregador ou o dirigente do culto, ele fala um versículo, ou um texto que a pessoa deve abrir, a pessoa abre a Bíblia e de repente ela começa a folhear a Bíblia, ela começa a procurar outras coisas, ela começa a ver outras coisas. Isso é um sinal de que muitas vezes a pessoa não lê a Bíblia durante a semana. E quando ela tem aquele momento onde ela é obrigada a abrir a Bíblia, ela começa a descobrir outros textos. E é um tempo tão bonito, tão gostoso com Deus, mas que não deveria se limitar apenas a um culto ou 2 cultos semanais. Esse não é o desejo do nosso Deus. Eu poderia falar sobre muitas pessoas que tiveram essa vida intensa com Deus, mas curta. Só que eu não vou falar de pessoas, eu vou falar de pessoas do nosso meio, mas eu vou falar de pessoas da Bíblia. Pessoas que a Bíblia nos mostra e que eu identifiquei como exemplo para ilustrar esses 2 nomes e esses 2 tipos de pessoas. O primeiro que eu vou citar é Esaú. Esaú, curiosamente, também nasceu em um par de gêmeos. E Esaú foi o primeiro. Esaú tinha a simpatia do pai, tinha o carinho do pai. Jacó tinha o carinho da mãe, mas Esaú era o primogênito. Era aquele que havia nascido primeiro, queria ser o chefe da família, queria receber a herança dobrada. Mas Esaú, você conhece muito a história, muito clara essa história, muito conhecida, melhor dizendo. Esaú, ele estava com fome e ele acabou desprezando a sua primogenitura, a sua herança principal, trocando por um prato de lentilha. Quantas vezes nós temos feito isso? Talvez você seja como eu não suporto lentilha, não gosto mesmo. Mas todos nós temos o nosso prato de lentilha, alguns mais do que um prato. Eu quero meditar com você nessa noite a respeito disso. Quantas vezes temos trocado a presença de Deus, temos trocado a bênção de Deus, e bênção de Deus não é carro, casa. Isso é consequência da bênção de Deus. Abraão, ele não tinha terra. Isaac e Jacó foram peregrinos, mas eles tinham a bênção de Deus. E esta bênção é que trazia a vitória, é que trazia tudo o que eles precisavam. Só que muitas vezes nós temos pecado como Esaú. Hebreus capítulo 12, versículo 17 fala de Esaú. Chama ele de fornicário. E diz que ele, depois de trocar a sua bênção, mesmo em lágrimas, não conseguiu voltar atrás.
Quantas pessoas que eles estão chorando neste momento por causa de escolhas mal feitas, escolhas as quais ela não pode voltar atrás. Eu quero meditar com você nessa noite. Esaú foi um Zera, alguém que brilhou, mas que logo se apagou. Quero citar também o rei Saul, o grande guerreiro, o experiente soldado Saul, primeiro rei de Israel, bonito, forte, tinha porte de rei, tinha tudo para ser um grande rei, o primeiro rei de Israel, aquele que ia ficar na história como o primeiro rei. Só que Saul, ele deixou que o orgulho penetrasse no seu coração. Ele procurou feitiçaria, ele deturpou o sacerdócio quando fez algo que ele não deveria fazer, e cabia ao profeta. Saul morreu de forma trágica e também foi um Zera, alguém que viveu num palácio e teve muita riqueza, muito poder, alguém que mandava e as pessoas matavam, alguém que passava e as pessoas se inclinavam, alguém que teve muita riqueza e muito poder, mas cujo brilho se apagou. Eu poderia citar também Sansão. Que história maravilhosa a de Sansão daqui. Um homem que desde o ventre da sua mãe foi consagrado a Deus. Havia promessa sobre a vida dele. Um homem que o Espírito Santo vinha sobre ele, capacitando com uma força incomum, fora do normal. Um homem que vencia a batalha sozinho, mas um homem que desobedeceu seus pais, se envolveu com mulheres de outros povos. Um homem que se perverteu. Um homem que se envolveu com Dalila, e você conhece a história, talvez até assistiu na TV, nessa série recente. E por causa desses pecados, acabou perdendo a sua força, a sua bênção, o seu diferencial. Dalila recebeu dinheiro, você também conhece essa história. E começou a incomodar Sansão, dizendo: olha, me revela qual é o seu segredo. E Sansão, ele enganou Dalila por algumas situações, alguns dias, mentindo, dando desculpas. Só que chegou um momento que ele não suportou mais. Estava tão angustiado de tanto Dalila incomodar e pedir o segredo da sua força, que ele acabou revelando que o seu cabelo não poderia ser cortado, porque ele tinha um voto com Deus. A Bíblia fala que Dalila, ela tinha homens escondidos na sua casa. E quando Sansão dormiu, o cabelo dele foi cortado. E no colo de Dalila, Sansão perdeu aquilo que ele tinha de mais especial. Seu voto com Deus foi rompido. Ele acabou com seus olhos arrancados, amarrado como um escravo, movendo um moinho como um animal. E pela misericórdia de Deus, nos últimos momentos da sua vida, Deus lhe deu força, ele derrubou um palácio, matou mais pessoas na sua morte do que em vida. Foi lembrado por isso, mas terminou de uma forma trágica, com Zera. Teve muita força, muito brilho, mas logo se acabou. Muitos têm vivido dessa forma. E eu posso citar também na Bíblia, alguém mais recente, Judas Iscariotes, um dos 12, um escolhido, alguém que tinha uma responsabilidade no ministério de Jesus. Além de ser um dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos, ele era também responsável pelo dinheiro, e ele tinha um problema de caráter nessa área. Ele roubava, e por causa desse amor ao dinheiro, ele acabou vendendo o nosso Jesus por um punhado de moedas. E a Bíblia fala que depois ele se arrependeu quando soube que Jesus seria condenado à morte. Tentou desfazer o negócio, mas já era tarde. E também terminou morto, enforcado, caindo num despenhadeiro. Alguém que teve brilho. Outro dia eu estava pensando sobre Judas. Eu conversava com uma pessoa sobre Judas. Judas, ele fez parte do ministério de Jesus, e eu creio que ele fez também alguns milagres.
porque Jesus enviou os seus discípulos e eles curaram pessoas, eles expulsaram demônios. Então Judas Iscariotes teve uma experiência muito intensa, mas o amor ao dinheiro fez com que ele se perdesse. Um exemplo muito recente, um atleta, Pistorius, se eu não me engano é o nome dele, sul-africano. Você conhece a história, está na mídia agora recente. Um homem que ficou na história, sem as duas pernas, com a prótese, conseguiu competir com homens que tinham as duas pernas. Ganhou fama e dinheiro, ficou muito famoso, recebeu prêmios. Só que alguns dias atrás matou a sua namorada, uma modelo, se eu não me engano, russa. Matou a sua namorada com alguns tiros, dizendo que achou que ela fosse um ladrão. Eu acho que só ele acreditou nessa história. Um homem que poderia parar de competir agora e viver o resto da vida dando palestras, ensinando a sua história de superação, mas agora está atrás das grades. Alguém que brilhou, um zero, só que logo se apagou, está preso. E eu poderia citar muitos outros exemplos, mas eu quero parar de falar agora do zero. Eu quero falar daquele tipo de pessoa que Deus, Ele quer que eu e você sejamos. Aquele que nasceu primeiro, aquele que não tinha o cordão vermelho no pulso, mas encontrou um caminho e recebeu a bênção. Eu quero falar sobre os pés da Bíblia. E eu vou citar primeiro Moisés. Você conhece também a história de Moisés. O faraó estava muito preocupado, porque o povo hebreu estava crescendo muito, se procriavam muito. E o faraó então teve uma ideia e fez um decreto: de hoje em diante, os meninos que nascerem deverão ser mortos. Houve uma grande carnificina. Só que as mulheres, mães, começaram a esconder os seus filhos. Moisés foi uma dessas crianças que foi escondido. Só que depois de um tempo, ele começou a chorar, e a sua mãe ficou com medo. E eu, quando leio sobre a história de Moisés, eu começo a pensar e me colocar no lugar dessa mãe. Se você não conhece a história, a mãe de Moisés começou a ficar com medo, e com o choro o menino fosse descoberto. Então ela pegou um cesto de vinho, colocou uma espécie de piche, colocou um menino nesse cesto, entregou ele ao Senhor com certeza, pediu ao Senhor que cuidasse do seu filho, e colocou o bebê no rio. Ela colocou a vida do seu filho nas mãos de Deus, e talvez disse: Senhor, até aqui eu tenho cuidado dele, mas eu não posso mais continuar, então eu te entrego meu filho. Imagina o que essa mãe sentiu. Estava condenado à morte antes de nascer, por ser menino. Agora no rio, um bebê inofensivo, um bebê que não tinha como se defender, melhor dizendo, sem forças para se defender, lançado à própria sorte, se nós acreditássemos na sorte. Só que Deus, Ele é tão maravilhoso, porque Deus, Salmo 139 diz que quando eu e você estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia, e os nossos dias já eram contados, ou seja, antes de você nascer, cada dia da sua vida Deus já conhecia, e Deus já tinha muitos planos para a sua e a minha vida. E assim foi com Moisés. Deus, de uma forma maravilhosa, da forma que Ele gosta de agir, Ele fez com que esse menino Moisés fosse avistado pela filha do faraó, maior inimigo do povo hebreu. E Deus, Moisés, ele devia ser bonito, como você quando nasceu. E a Bíblia fala que a filha do faraó, ela gostou daquele bebê, e ela adotou aquele bebê. Moisés, ele viveu 40 anos como filho da filha do faraó, como príncipe. Só que como homem, ser humano, ele errou, matou um egípcio, teve que fugir. Só que depois de ficar 40 anos no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro, porque lá ele casou, ele voltou e foi usado tremendamente por Deus.
para tirar o povo de Israel de uma vida de escravidão. Um homem que tinha tudo para morrer desde o ventre, desde o nascimento. Só que abriu caminho, passou por muitas dificuldades, viveu no deserto, só que encontrou um caminho e chegou até a vitória. Você também conhece a história de José. José também foi um Pérez. José também foi alguém que abriu o caminho, alguém que não olhou para as dificuldades, porque foi odiado pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi injustiçado, indo parar na prisão, só que se manteve reto e obediente ao Senhor. E por causa da sua obediência, por ser um Pérez, ele se tornou governador do Egito, e salvação para a sua família e para o seu povo. Eu poderia falar de Davi. Davi também foi um Pérez, também teve problema com seus irmãos, teve muitas dificuldades, matou os gigantes, fugiu de um rei Saul, que queria matá-lo, se escondeu em cavernas, se sentiu muitas vezes sozinho, como eu e você nos sentimos, em momentos de treva e tribulação, mas se tornou o mais famoso, o melhor rei que Israel já teve, o melhor rei da história de Israel. E eu quero te perguntar nessa noite, que tipo de pessoa você quer ser? Você quer ser um Zera, como Saul, como Sansão, como Esaú? Ou você quer ser um Pérez? Pastor, você não conhece a minha vida, você não sabe o que eu tenho passado. Queridos, nós passamos por muitas lutas, nós passamos por muitos desertos, nós, como Daniel, enfrentamos muitas covas, muitos leões, muitas serpentes. Mas se eu e você escolhermos confiar no nosso Deus, nós não vamos ser alguém que brilha e logo se apaga. A nossa fé vai ser uma fé contínua e verdadeira. Alguém que enfrenta dificuldades, alguém que passa por muitos momentos de luta. O pastor Cléber falou da Sandra. A Sandra me conhece desde que eu era pequenininho, e nós morávamos do lado da casa dela. E eles foram para os Estados Unidos e lá começaram a pastorear. São pastores da nossa igreja lá. E se você perguntar para a Sandra se foi fácil a ida dela para os Estados Unidos, tenho certeza que ela vai dizer que foi muito difícil. A Bruna estava com 3 anos, né? 3? 6 anos. Então ela foi para os Estados Unidos com uma menina de 6 anos, que hoje já está casada e com o esposo vai assumir a igreja, né? Passou por muitas dificuldades, morou em um país estranho, uma cultura diferente da nossa, mas está aqui hoje para dizer que só o Senhor é Deus, que o nome dele deve ser louvado, que mesmo passando por dificuldades, eles sobreviveram, estão fazendo a obra do Senhor, e agora vão fazer a obra do Senhor aqui, se Deus quiser, e vai ser uma bênção. Eu quero alertar você nessa noite. A vida, ela nos reserva muitas surpresas, queridos. Você talvez já deve ter se dado conta disso. Muitas vezes nós fazemos planos. A mãe de Moisés tinha outros planos para a vida dele. Ela jamais planejou colocar um filho no rio, no cesto. A mãe de Davi também tinha outros planos para ele. Jamais imaginou que deixaria o seu filho, ainda adolescente, enfrentar um gigante de quase 3 metros. A mãe de Daniel com certeza não queria que o filho fosse levado para a Babilônia. Não imaginou que o filho fosse lançado numa cova com leões. A mãe de José, que cuidava muito bem daquele menino, jamais imaginou que o filho seria vendido como escravo. Ela daria a própria vida para evitar isso. Você que é mãe sabe disso. Só que a vida, queridos, ela nos reserva muitas surpresas. Só que quando você escolhe confiar no Senhor e abrir caminho, não abrir caminho significa você não olhar para as dificuldades, queridos.
Você não parar na metade do caminho, mas você seguir confiante em Deus. Você ter uma fé viva e prática, não uma fé só de palavras, não uma fé nominal, onde você fala que é cristão, que crê em Deus, mas na primeira dificuldade, você se joga na lona e desiste. Não é assim que Deus quer que você viva. Não é assim, queridos. Não é esse o plano de Deus para a sua vida. Ah, mas por que Deus permite que eu passe por essa situação? Tem coisas que você nunca vai ter resposta. E eu costumo brincar que Deus ele permitiu que José passasse por tudo isso, porque Deus queria promover José. Porque para José, mesmo escravo, estava muito bom na casa de Potifar. Ele era querido por Potifar. Porque a Bíblia fala que Potifar viu isso. Tudo que José colocava a mão prosperava. E eu começo a imaginar que às vezes um animal lá de Potifar estava doente, e José cuidava e o animal melhorava. Tinha uma planta que estava secando e José ia lá, conversava com ela, talvez como minha mãe faz, ela conversa com planta. E ele conversava, ele cuidava daquela planta, e a planta tinha de novo o seu vigor restaurado. A Bíblia fala isso. E aí Deus olha para José e diz: não, eu não estou, eu pensando, né? Eu estou muito feliz, José está lá como mordomo, na casa de Potifar. Não foi isso que eu reservei para José. Deus então permite, dentro da sua vontade permissiva, que José vai parar na prisão por 2 anos. Só que ele sai da prisão e vai direto para o palácio. E eu também brinco que Deus ele quis promover a Daniel. Daniel era um homem muito importante, era um dos governadores. Só que a Bíblia fala que depois que ele venceu a cova, ele foi elevado e ele foi prosperado naquela nação. Sadraque, Mesaque e Abednego também foram prosperados pelo rei. E eu brinco que é por isso que muitas vezes Deus, mesmo com o seu coração apertado, Ele permite que eu e você passemos pelos desertos. Só que o deserto não é para a gente morar lá. O deserto é só para a gente passar, usar e chegar no lugar onde Deus preparou. Só que nós temos que escolher se nós vamos desistir ou se nós vamos perseverar. Eu gosto muito de Hebreus capítulo 10, versículo 39. Eu vou ler para você. Leia comigo. Hebreus capítulo 10, já estou terminando. Eu não sei quantas vezes eu já li esse texto em cultos. Esse texto está gravado na minha Bíblia. E todas as vezes que o diabo ele tenta me fazer desistir de alguma coisa, todas as vezes que eu estou desanimado, eu faço questão de lembrar disso. Vamos ler o 38 também. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Diz assim a palavra de Deus. Hebreus 10, versículos 38 e 39. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, eu não terei prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, daqueles que voltam atrás. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu e você não somos daqueles que voltam atrás, mas nós somos aqueles que abrimos caminho, que perseveramos. E esse é o desejo de Deus para mim e a sua vida. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu sei que Deus não quer que você seja, eu gosto de ser repetitivo, como um zero, como alguém que tem uma luz muito intensa, como um flash, que ilumina muito, mas que logo se apaga. Deus quer que você seja um Pérez, alguém que abre caminho, alguém que quando tudo diz não, segue em frente, persevera, abre espaço, encontra espaço e recebe a bênção do Senhor.
Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Papai, em nome de Jesus, eu te louvo nessa noite. Te louvo porque o Senhor conhece o coração. A tua mão poderosa, Senhor, ela vai onde a mão do homem, onde a voz do homem não consegue chegar. E é por isso que nessa noite, papai, eu consagro, eu entrego cada um destes homens e mulheres que aqui estão. Deus, só o Senhor sabe o que eles estão passando. Só o Senhor sabe o que essa mulher está sofrendo. Só o Senhor sabe, Senhor, quantos dias de lágrimas, quantos dias de sofrimento. Mas Deus, o Senhor é poderoso. A tua vontade, Senhor, é boa, perfeita e agradável. O Senhor tem planos maravilhosos para a vida dessa pessoa. Por isso eu te peço, levanta ela agora, Senhor. Eu te peço, levanta, Senhor. Levanta essa pessoa agora, Espírito Santo. Toca agora, Senhor, em cada coração. Traz, Senhor, um fôlego novo. Traz, Senhor, uma esperança renovada. Coloca, Senhor, uma firme convicção de vitória em cada coração. E essa pessoa que está se perguntando: Deus, até quando, Senhor, eu vou passar por isso? Deus, eu não consigo mais suportar esse sofrimento. Deus, eu me sinto tão sozinha, tão sozinho. Oh, Espírito Santo, visita agora. E coloca a certeza, Senhor, que dias melhores virão. Que dias melhores virão. Que dias melhores o Senhor tem preparado. Papai, em nome de Jesus, eu entrego, Senhor, cada família aqui representada. Eu te peço, visita agora, Senhor, o parente enfermo. Visita agora, Senhor, o parente drogado. Visita agora, Senhor, o casal que está com problemas no seu casamento. Restaura agora a vida financeira. E que 2013 seja um ano ímpar, não só no calendário, mas um ano diferente de todos os anos que os teus filhos já viveram. É o que eu te peço, e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Bem, queridos, que Deus te abençoe, que você tenha a certeza da vitória, que Deus te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus.